Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma maravilhosa receita. É o croquete de calabresa com batatas na massa. E fica comigo até o final, eu vou te ensinar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção. E além disso, eu vou lhe mostrar como você modelar em formatos de petiscos. Vamos lá para o passo a passo? Para a receita do nosso croquete de linguiça calabresa com batatas, vamos precisar de 500 gramas de linguiça calabresa e aqui, olha, eu removi a capinha. Uma cebola média e 2 dentes de alho. Eu ralei a cebola aqui no lado mais grosso do ralador e o dente de alho eu ralei aqui no lado mais fino do ralador. Eu vou processar a calabresa no processador. Se você não tiver o processador, não deixe de fazer. Você pode usar o liquidificador e usar a função pulsar. Não aconselho que você corte em cubinhos. A outra coisa que você pode usar é o lado mais grosso do ralador. Você pode pegar a linguiça e fazer isso aqui. Você pode fazer isso também. Demora mais. É melhor você usar o liquidificador. Agora eu vou levar para fritar, com fogo baixo. E não preciso colocar nenhum tipo de gordura aqui, porque a calabresa, ela já tem gordura. A gordura dela é o suficiente para refogar aqui o alho e a cebola. Prontinho, a nossa linguiça calabresa já está bem refogada com a cebola e o alho. E ela fica assim, ó, bem douradinha. Perfeita. E o cheiro aqui está maravilhoso. Aqui no liquidificador eu tenho 500 gramas de batatas cozidas e eu cozinhei apenas com água. Eu preciso de 1 litro do caldo de batatas. E eu vou adicionar aqui no liquidificador uma porção de água. Eu não vou dizer para você quanto, porque se eu colocar aqui 1 litro de água, quando eu bater, o volume da batata vai ultrapassar e eu preciso apenas de 1 litro do caldo. Agora eu vou bater. Deixa eu ver aqui. Olha, não deu 1 litro de caldo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou completar aqui, ó. Olha só. Mais um pouquinho. E agora eu vou bater. Aqui eu tenho 1 litro de caldo de batata, 50 gramas de margarina, uma porção de cebolinha e 1 colher de chá de tempero completo. Tempero completo, esse tipo de tempero aqui, ó, que vocês compram assim. Aí você pode usar qualquer tempero aí de sua preferência. Agora escreva essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito importante. Todas as vezes que eu uso 1 litro de caldo, eu uso 10% de gordura. Se eu coloco 1 litro de caldo, eu vou usar 100 gramas de margarina. Se eu uso 2 litros de caldo, eu uso 200 gramas de margarina. E é sempre assim, sempre 10%, tá bom, pessoal? Mas no caso aqui do croquete, eu não uso 100 gramas de margarina. Por quê? Observe que aqui tem bastante gordura. E aí, pela minha experiência, todas as vezes que eu uso meio quilo de linguiça calabresa, eu uso apenas para 1 litro de caldo, 50 gramas, porque aqui já tem bastante gordura. Escreve essa dica aí porque ela é muito importante, muito mesmo. Se você não tem a balança, 50 gramas de margarina equivale a 1 colher de sopa bem cheia, caprichada. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento e eu vou adicionar essa farinha aqui nesse caldo, mas eu só posso fazer isso depois que ele estiver fervendo por completo. Agora eu vou levar para o fogo. O nosso caldo já está fervendo. Agora desligue o fogo e com a panela fora da boca do fogão, adicione a cebolinha e a farinha de trigo toda de uma só vez.
Você pode fazer isso aqui com a panela na boca do fogão. Por que que eu pedi para você tirar da boca do fogão? Porque se você estiver começando, é bom que você faça isso daqui com a panela fora da boca do fogão. Não se preocupe com essa aparência, continue misturando até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Prontinho, pessoal, toda a farinha aqui já está completamente envolvida no caldo e formou essa massa aqui, olha, linda e maravilhosa. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos ou até que solte do fundo da panela, porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida no caldo. A nossa massa já está completamente cozida. Olha só como ela solta do fundo da panela. Espere a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não sove a massa assim quente, porque você pode queimar a palma de suas mãos. Deixe ela esfriar um pouco. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar ela por uns 5 minutos. Prontinho, pessoal. Olha só como ela fica linda. Perfeita, né? Se você for fazer para a festa, o ideal é que você pese porções de 25 gramas. Desse jeito aqui. 25 gramas. Aí você vai fazer uma bolinha e vai fazer esse movimento aqui. E aqui está o nosso croquete. Você também pode modelar assim. Faz uma bolinha. Faz assim, vira de ponta cabeça. E ele fica com esse formato aqui, ó. Como se fosse um quibe. Ou você pode apenas deixar em formato de bolinha. Simplesmente assim. Você escolhe. Anote aí no seu caderninho. Uma outra opção para você modelar é a seguinte. Aqui eu tenho uma máquina. Essa máquina ela é de moer carne. O material dela é todo em alumínio. E eu vou usar esse molde aqui. É um molde de biscoitos, mas eu vou modelar com esse formato aqui, ó, formato de estrelinha. Tá vendo? E vai sair esse formato aqui. E para empanar, eu não vou passar na água, apenas na farinha de rosca. Prontinho, pessoal, todos modelados, e olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Agora anote essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito importante. Eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá para resfriar por 1 hora. E por que que eu vou fazer isso? Isso, pessoal, garante uma excelente fritura e o seu salgado fica bastante crocante. Então, eu vou levar lá para resfriar. Nessas vasilhas aqui, ó. Você pode deixar na geladeira, em uma vasilha com tampa, por até 3 dias. Se você for passar disso, é bom que você faça o congelamento. Aí aqui, ó, agora eu posso levar para a geladeira. E aqui, daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, pessoal. Olha só como eles ficam perfeitos. Olha só. Ficam firmes
Isso garante uma excelente fritura quando você resfria. Ai, gente, cadê meu like depois de uma dica dessa para você deixar os seus salgados mega crocantes? Eu vou esperar. Obrigada. E agora eu vou fritar. Sobre o óleo, algumas diquinhas para você anotar aí no seu caderninho. Quando você for fritar, não pegue o salgado e coloque com suas mãos dentro do óleo, porque você pode queimar as pontas dos seus dedos. Faça isso, olha. Use um utensílio e aí você coloca. E para saber a temperatura do óleo, use um termômetro, você vai colocar dentro do óleo e quando marcar aqui entre 150 e 160, a temperatura já está boa. E se você está começando e ainda não tem um termômetro, você pode usar uma colher de pau, você vai colocar a colher de pau dentro do óleo e quando fizer bolinhas ao redor, já está bom. Prontinho, pessoal, todos fritos. E olha só como eles ficam. Perfeitos, né? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho essas daqui. Ai, gente, peraí, só um minutinho, viu? Eu vou experimentar aqui porque o negócio tá bom demais. Minha gente, impossível, pessoal, comer apenas um. Pessoal, que negócio bom, viu? Muito bom. E você pode colocar a carne aí de sua preferência. Você pode fazer com frango, com bacon, camarão, bacalhau, fique livre. Tenho certeza que você vai fazer aí cada um com um sabor assim maravilhoso. Sim, voltando sobre as embalagens. Eu tenho essas embalagens aqui. Vocês compram em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de embalagens. O tamanho que eu gostaria de mostrar aqui para vocês não é esse, é um menor, desse tamanho aqui, ó. Apenas esse tamanho aqui. Você pode pesar para o seu cliente 200 gramas, 250 gramas, assim, ó, no saco menor, tá bom, pessoal? Esse daqui é como eu falei, é porque eu não tenho. E aí, ó, você fecha, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Você também pode vender assim, em copos. Aí, ó, o copinho cheio, esse copo aqui, o tamanho dele é de 200 ml. E assim, sobre o preço, pessoal, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes aí da sua cidade. Mas eu já tenho aqui no canal mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você quiser congelar, eu coloquei aqui 250 gramas. Esse tipo de saco vocês também compram em casas de embalagens. Ele tem um zíper, ele é maravilhoso. Olha, eu coloquei aqui 256 gramas, mas considere 250. Se você não encontrar esse tipo de saco, você pode usar esse daqui. Aí, qual a validade dele congelado? A validade é de 90 dias. Uma dica muito importante, não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Uma vez descongelado, você já tem que fritar todos. E como que você vai fazer? Você vai tirar direto do freezer e colocar para fritar. Não precisa deixar descongelar, porque como eles são fininhos, com a temperatura do óleo dá para fritar ali direitinho. E aqui, ó, esse tipo de saco ele é maravilhoso, porque você pode abrir, tirar a quantidade que você vai usar no dia e depois fechar assim. Olha. Aí agora eu vou levar esse daqui para o freezer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Qual é o título, amor? Tirinhas de calabresa com batatas na massa, como Uau. você nunca viu. Tirinhas de calabresa
Com batatas. Ah, não, É não. com batatas ou com batata? É com batatas. São Com várias batatas batatas. são várias batatas. Já pode comer? Já. Uau, meu Deus do céu. Pera aí, viu? Calma aí, gente. Deixa eu pegar um aqui. Valeu-me, Jesus. Como é que fala? É misericórdia, né?